Na manhã de 5 de setembro de 2017, ele estava em sexto, 2 pontos atrás da Argentina e empatado com o Paraguai nas eliminatórias para a Rússia. 2018. A diferença entre o segundo e o oitavo era de só 5 pontos, restando 3 rodadas e 9 pontos em disputa. Tudo podia acontecer. Era certo, 4 seleções iam direto para a Copa do Mundo e uma para a repescagem. E as outras, aquelas que ao final das 18 rodadas terminassem rebaixadas na parte de baixo da tabela, ficariam de fora da Copa do Mundo. E o Peru conhecia bem essa área, morava ali há anos, mais do que gostaria de lembrar, mas era inevitável. Cada eliminação deixava uma ferida difícil de cicatrizar. Foi assim que se sentiu ao ser eliminado no Brasil 2014. O mesmo aconteceu na da África do Sul, 2010, ou na da Alemanha em 2006, na da Coreia, Japão 2002, ou França 98, Estados Unidos 94, Itália 90 e a do México 86, quando ficamos a um passo de eliminar a Argentina e nos classificar pela 3ª vez consecutiva para a Copa mais importante de todas. Após 8 eliminatórias sem resultados e a 3 rodadas do fim da 9ª, as posições pouco mudaram. Nós, peruanos, ainda vivíamos naquela zona que odiávamos, mas por uma razão mais ligada à fé do que à lógica. Aquela manhã parecia ter um aroma diferente. O Peru precisa saber como vencer o Equador. Bem, 46% acha que o Peru ganha. Vou de Equador como mandante. Você sairia assim? É estranho, hein? Olha, hein? Muito estranho. Cuidado com isso. Muito mais lembranças ruins que os nossos irmãos peruanos levaram. A melhor lembrança que eles têm de lá é o empate. Eles chamaram de partida mais importante em 20 anos. Pedir folga ao meio-dia mostra que é a partida mais importante em 20 anos. E uma coisa era certa, não tínhamos uma oportunidade assim desde a França, 98. O restante do caminho não era fácil. E coisas estranhas aconteciam nessas eliminatórias para a Rússia 2018. O Brasil já estava classificado, mas o mais incomum eram os 2 pontos que nos separavam da Argentina. De onde você vem? De La Vista Calau, viajei de ônibus de Lima por 3 dias. Eu venho de Guatipa. Você acredita na classificação do Peru? A gente sempre ganha, mas vamos com o peito quente, Peru. Que lindo! O Peru vinha de vitória sobre o Uruguai, 2x1, Bolívia, 2x1 e uma goleada inédita contra o Paraguai fora, enquanto o Equador acumulava derrotas para Brasil, Colômbia e Paraguai. Talvez houvesse motivos para sonhar, mas nunca vencemos o Equador em Quito nas eliminatórias, nem nos melhores anos. A estatística não ajudava. O mais próximo que chegamos foi o 0-0 nas eliminatórias para a Alemanha em 2006. Mas um empate não ia ser suficiente dessa vez, porque depois teríamos que ir a Buenos Aires enfrentar a Argentina e fechar com a Colômbia. Em Lima, 2 rivais precisavam vencer e naquela manhã tudo parecia possível, mesmo improvável. Talvez fosse a ilusão persistente que não aprendia com o tempo ou o grande desejo de voltar. Talvez fosse o ambiente, aquela fé contagiante dos peruanos lotando as arquibancadas, ou talvez, embora fosse difícil aceitar. O Peru vinha jogando muito bem, ainda mais quando não era o favorito, quando o favorito era o adversário. Mas é um dos times que melhor está jogando futebol nas eliminatórias nesses últimos meses. Ganhou bem da Bolívia, ganhou muito bem do Uruguai, no Estádio Nacional de Lima, acho que foi 2-1. Paulo Guerreiro, excelente trabalho de Ricardo Gareca e ainda tem a Copa América. O time de Gareca evoluiu desde a Copa América, encontrou jogadores que passaram a atuar como equipe. Hoje era hora de mostrar isso. Se havia um jogo, uma tarde em que tudo tinha que dar certo, era hoje. Por isso o país estava paralisado, distraído. Talvez por isso muitos tiveram a tarde de folga no trabalho. Era difícil focar, sabendo que amanhã tudo mudaria se hoje fizéssemos o que nunca usamos. Vencer no Atahualpa de Quimera. Um abraço. E é que... Além de vencer o Equador, era preciso eliminá-lo da Copa. Por isso, o estádio estava tenso e quente. Os equatorianos não estavam satisfeitos com sua seleção. Perderam pontos importantes nos últimos jogos, dificultando a classificação, mas ainda sonhavam. Bastava vencer o Peru, de preferência com muitos gols, para resolver tudo. Dizem que nem tudo está perdido, só falta perder para Peru e Argentina. Brincadeira. Mas o Atahualpa não estava só amarelo. As arquibancadas já se enchiam de camisas e bandeiras vermelho e branco. Nunca houve tanta gente ou tanta fé neste estádio.
que não são apenas nossos bons desejos, mas que realmente temos chances de ganhar. Se os garotos fizerem sua parte, hoje terá festa em todo o Peru. Não havia mais tempo, as equipes entravam em campo. Quinteros escalou Vanguera, o número 1 do Barcelona do Equador, no gol, Achillier, do Morelia e Roberto Arboleda, da Católica, como zagueiros. Ramírez, lateral do Krasnodar, atua pela esquerda, Velasco, do Barcelona, pela direita. No meio, Orejuela, Fluminense, Novoa, Zenit e Casares, Atlético Mineiro, mais à frente. Nas pontas, Ener Valência, Tigres, à esquerda, e Antônio Valência, Manchester United, à direita. Felipe Caicedo é o camisa 10. Ricardo Gareca colocaria Cáceda, goleiro do Universitário, como zagueiro central. Christian Ramos, Emelec, Alberto Rodrigues e Aldo Corzo, iam pela direita, enquanto Trauco, de Flamengo, jogava pelo meio esquerda. Yosimar Yotun, Orlando City e Renato Tapia, Feyenoord. Depois, Edson Flores, Albor, Christian Cueva, São Paulo, André Carrillo, Watford e o artilheiro Paolo Guerreiro, Flamengo. Flores, Cueva, Carrillo e Guerreiro na frente assustam. Todos bem em suas posições, o paraguaio Henrique Cáceres leva o apito à boca. Começou a partida. Vamos! A pressão era inédita. O sol e os 2.800 metros logo se fariam sentir. Era importante ser inteligente no início, controlar a bola e acalmar o jogo. Quanto mais monótono o começo, melhor para o Peru. E foi o que aconteceu. Arboleda chutou outra bola para longe. Lateral para o Peru. O Tigre já está de pé. Admiro você, Ricardo. Para a surpresa de muitos, a primeira jogada de perigo veio aos 6 minutos com este chute de Edson Flores de fora da área, que fez Vanguera brilhar. No minuto seguinte, Trauco faz seu passe característico e força nova saída de Vanguera. Os primeiros minutos eram animadores, e ainda mais porque na sequência, Carrillo recebe pelo meio, dribla um adversário e parte para cima, vai até o fundo e cruza longo. Flores chega, mas não consegue finalizar. O Peru já tinha chegado 3 vezes, o Equador não. O time parecia mais confiante. Cueva era lúcido com a bola e se conectava com Carrillo, mas não seria fácil. Após 10 minutos, o time da casa propõe o jogo. Antônio Valência avança pela direita, cruza para Ener, que domina, tenta cortar na área, mas Corzo intercepta por baixo. Na jogada seguinte, o jogador do United passa para Velasco, que cruza na área. E Aldo Corzo novamente apaga o incêndio e depois, mais uma vez por baixo, Corzo. Toda a bola na frente de Ener Valência, que começava a crescer na partida. Em seguida, ele recebe o lançamento longo, avança pela lateral, mas Ramos o desarma e o Peru recupera a bola. Mas a partida já não era como nos primeiros 10 minutos, as coisas tinham mudado. É o momento do Equador, hein? Orejuela. O Equador nos pressiona cada vez mais no nosso campo. Logo depois, Casares pega a bola e finaliza. O Equador já dominava. Os pontas Valência passaram a nos dificultar, principalmente pela esquerda. Quando, de repente, uma boa notícia de fora, a Bolívia abria o placar contra o Chile, em La Paz. Um resultado fundamental para as nossas pretensões. O Brasil também vencia a Colômbia por 1-0 fora de casa. Resultado favorável à seleção nacional. Apesar das boas notícias de fora, em Quito a situação era ruim. O Equador sabia que nosso lado esquerdo era vulnerável e o gol parecia iminente. Era essencial ganhar a bola, segurar no ataque, cavar falta e esfriar o jogo. Algo que Paolo fazia muito bem. A forma como o Paolo protege a bola é impressionante. Ele é um dos melhores da América do Sul nisso. Não estávamos fazendo um bom primeiro tempo, o Equador nos mantinha recuados e todo mundo começava a se irritar. O primeiro foi La Sombra Ramos, que levou um cartão amarelo bobo. Essa reclamação seria cara, mas as consequências apareceriam depois. Aos 36 minutos, Paolo recebe no meio e chuta como Orejas no início, mas Banguera defende novamente. Na jogada seguinte, ele falha ao sair do gol. Ramos chuta sem sucesso e Paolo tenta novamente. Parecia claro que a indicação era chutar no árvore, como eu te quero. Ricardo. O primeiro tempo foi equilibrado e ambos os lados ficaram insatisfeitos, pois o 0-0 não agradava a ninguém. Os meninos se reuniram para conversar antes de entrar no vestiário e ouvir o professor. Ninguém estava feliz. As vaias vinham das arquibancadas e não se sabia se eram dos equatorianos contra os peruanos ou seus próprios jogadores.
Naquele momento, a Colômbia empatou com o Brasil, o que não era conveniente. O ideal para ambos foi a derrota do Chile para a Bolívia, que não ocorria há 17 anos, beneficiando também a Argentina e Paraguai. Mas a matemática seria inútil se primeiro não somássemos 3 pontos. Era hora de voltar ao campo para jogar a vida em 45 minutos e foi assim que se sentiu desde o início. Antes do primeiro minuto, Trauco cruza longo, Cueva arrisca voleio sem sucesso. Logo após, Paulo chuta de fora novamente. Outro chute por cima do travessão já mandado pelo Peru. No segundo tempo, o time do Magro Gareca se arrisca. O artilheiro recebe passe de Chilier aos 5 minutos, entra na área, mas não finaliza. Carrillo repete a jogada, a bola sobra para Tapia e Vanguera salva o Equador. O Peru pressionava e buscava o gol sempre que possível. A proposta do Tigre era clara. Escanteio pela direita para o time do Magro. A melhor pessoa que conheci no futebol. Mas principalmente no início, como no primeiro tempo. Era necessário refletir isso no placar rapidamente, antes do Equador reagir. E aconteceu em um escanteio. Paulo ganha no alto e Yotun ajeita para Carrillo, que domina e avança. Arranca rápido e com o lado externo do pé passa para Cueva, que domina, entra na área e corta 2 vezes, esperando Paulo. Felizmente, Paulo, hoje não é seu dia. Paulo finalizou rasteiro e depois tentou definir após um longo pique. Em Quito, se atrapalhou com a bola e todos levamos as mãos à cabeça. O tempo e o desgaste avançavam. Quantas arrancadas ainda restavam para Carrillo, Cueva e Paulo? A energia restante era uma grande incógnita e preocupação, mas aí Yotun fazia isso e Carrillo continuava explodindo no ataque, devolvendo nossa esperança. Era hora de arriscar. O problema é que isso nos deixava desprotegidos. Tapia sempre no meio, o jogo intenso, o Equador precisava vencer como nós, mas ambos sem precisão. Era necessário acalmar. Tapia sentia e já tinha amarelo. O Tigre tomou uma decisão difícil, fazer o Wilder Cartagena estrear. Só restava confiar. O jogo reinicia, Carrillo cruza para Paulo pela lateral, mas ele é deslocado e surge o contra-ataque. Com idas e vindas, sem recompensas, o público local já se desesperava. Ouve as vaias e se irrita. O público do Equador, Silva desaprova. E ainda mais porque o momento de domínio equatoriano não chegava. O Peru tinha a bola, tocava no seu campo, se arriscava, pisava na área, já éramos superiores ao Equador. A bola voltava para Cueva, que avançava instintivamente, confundindo defensores e buscando jogadas diferentes, mas sem sorte. Era difícil ser preciso, mas mais ainda para o Equador. O Tigre recuperava a bola e atacava com Yotun, Cueva e Carrillo. Até mesmo Corzo subia ao ataque e depois descia para fechar a lateral direita. Arkel Körner cabeceia para fora, Cazeda lança longo e Paulo segura. Yotun passa para Carrillo, que tenta avançar, mas perde para Arboleda. Orejuela toca para Velasco, que falha sob pressão de Yotun. Orejas fica com a bola e pensa. Avança devagar, cercado por 4 equatorianos e chuta para o gol. Gol! Um grito de gol contido, liberto no sufoco eufórico. Flores mal aparecera até achar a bola e chutar para o gol. Como no primeiro tempo, na primeira chance do Peru, a bola passou entre as pernas de Arboleda. Banguera toca na bola, mas não desvia. O chute vai às redes e o Peru explode como as arquibancadas alvirrubra. Flores corre emocionado em direção ao banco de reservas e no caminho encontra Carrillo, que o abraça, formando assim um tufão lindo, uma cena, um aceno, um grande presságio. Que era hoje... Ed, sou Flores. Ele nos diz que estamos? O sonho começava a virar realidade, mas ainda restavam uns 20 minutos de jogo. Estávamos em quarto na tabela. Como não pensar nisso? Só atrás de Brasil, Colômbia e Uruguai? Assim, Gareca tira Carrillo e põe Cavalo Hurtado,
do Vitória Guimarães, Portugal. O de Cartagena foi um grande acerto, entrou bem, cortando forte no meio e depois afastando o perigo embaixo. Lateral cobrado rápido, Novoa recebe e toca nos zagueiros, que buscam Antônio Valência, mas Trauco intercepta. A bola fica com Paolo, que avança, enquanto Trauco puxa Aquileri pela esquerda. Cueva surge como um raio. Paolo toca, mas ele domina mal de costas para o gol. Cueva então vê Hurtado e faz o passe perfeito. Um dos gols que mais gritei, por isso fiz este vídeo. Assisti ao jogo numa churrascaria em Huacho, perto de Lima. Na época eu trabalhava lá, mas ninguém trabalhou. Eu estava com colegas e um amigo de Lima para ver o jogo comigo. Não era um dia comum, disputávamos coisas inéditas. Talvez por isso fosse tão difícil acreditar e o gol de Flores nos fez gritar. Depois veio uma calma, moderação vinda da experiência de quem preserva a estabilidade emocional. O 1-0 não resolvia, sabíamos disso, mas o 2-0 foi diferente. Ninguém se conteve ali, ninguém teve cautela ou economizou abraços. Foram 2 gols em menos de 3 minutos, como sempre sonhamos. Mas ainda restava jogo e precisávamos sofrer, pois nos 3 minutos seguintes veio o pior. O quê? Ender Valência avança sobre Rodrigues, entra na área e é derrubado por Ramos, resultando em pênalti e cartão amarelo para Ramos, que já tinha outro amarelo. Teve reclamação no primeiro tempo? Não, por favor. Os fantasmas reapareceram, as mãos voltaram aos rostos e cabelos. Quando Ender Valência marca facilmente, Gareca substitui Cueva por Anderson Santamaria, também estreante na seleção. Faltavam mais de 10 minutos e estávamos com 10. Seriam os mais longos de todos. Muitas faltas, muitas interrupções. Paolo teve o 3-1 nos pés. Corzo deixava a vida nos desarmes. O Equador tentou de fora, cruzou com Estrada, buscou pela direita e esquerda, até que faltando 2 minutos, Antônio avançou pela direita. Ele toca para Ender, que entra na área, corta, cai e pede pênalti, mas não foi. Depois, entram pelo mesmo lado, Velasco cruza e Ender perde o gol. A pressão foi intensa, o Equador criou chances inéditas, parecia interminável. No final chutaram, a bola desviou na barreira e saiu para escanteio. Eu já não conseguia mais olhar, pedi para me contarem o que estava acontecendo. Só ouvi o grito de todo mundo quando a bola ficou nas mãos de Cáceres, que a segurou nos braços e depois mandou para longe. Ganhamos, 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 era hoje, Ramon. Ramon, eu disse que tinha que ser hoje e finalmente aconteceu. Uma vitória heróica, sofrida, tipicamente peruana. Veja como ficou a tabela após a rodada. Enfim, saímos daquela área que odiávamos. Foi bom sentir isso, pois o Peru começou mal esse processo e esse jogo mostrava que há coisas que não devemos esquecer facilmente. Sempre há uma primeira vez! Sempre há uma primeira vez! Glória ao Peru nas alturas! Esta vitória em Quito será inesquecível, pois quanto mais difícil, mais se aproveita. E porque ao final desta tarde, esse sonho chamado Rússia 2018 começaria a se tornar real para todos, e não só para alguns, mas essa é outra história. Se gostou do vídeo, inscreva-se e confira outras histórias do canal. Obrigado por assistir.